Hoje, dentro da nossa programação, retorna à nossa casa, para nossa alegria, nossa imensa satisfação, o Tato Rogério Save, de Bauru, ele que esteve há poucos dias em Portugal, ficou lá por 10 dias, participando do Encontro Mundial sobre o Espiritismo, muitos nomes presentes, Divaldo, Raul Teixeira, e ele foi e aproveitou a ida, né, para realizar aí umas 5 palestras em casas lá de Portugal. Para a gente é uma alegria muito grande, né, saber que daqui foram para lá, desde que não criem raiz lá e retornem para cá, né? O Tato, ele vai falar sobre o tema "A gratidão lhe fará mais feliz". Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs também. É uma alegria mais uma vez estar aqui nessa casa, que sempre recebe-me tão bem, recebe aos meus pais com tanto carinho, e que é sempre uma alegria mesmo quando chega lá na agenda e vemos que nós temos esse compromisso aqui com essa turma. E sempre parece que é um dia que chove, um dia que venta forte, para talvez criar uma resistência para que eu possa ser mais disciplinado ainda em vir aqui conversar com vocês. Eu tenho uma palestra muito interessante para tratar com vocês hoje, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho o direito de pedir para vocês. Certas coisas a gente às vezes escuta em certas discussões entre familiares, que a pessoa fala assim para o outro: você não tem direito de me pedir isso, você não tem direito de pensar assim. E eu pensei bem, será que eu tenho o direito de pedir isso a eles? E eu acho que tenho, pessoal, porque ao longo dessa palestra eu vou dar alguns exemplos, vou dar algumas citações científicas e vou concluir que eu acho que eu devo até pedir isso a vocês, porque do modo como sou bem tratado aqui e gosto de vocês, tenho a esperança que isso nos fará filhos melhores, mais felizes, mais de bem com a vida. Eu sempre leio muitas histórias do Chico Xavier, porque entendo que as histórias desses homens, que não precisa ser só do Chico, mas do Chico Xavier, da Madre Teresa, da Irmã Dulce, do Gandhi, do nosso Mestre Jesus, é óbvio, nos mostra que a vida não é somente falar o que deve ser feito, e sim viver como deve ser vivido. E esses homens e mulheres maravilhosos viveram uma vida muito, muito boa, muito exemplificada no bem. E tem alguns exemplos da vida do Chico, que é quem ultimamente tenho mais gostado de me informar sobre a sua biografia, sobre as suas histórias, que mostra pra gente que nós devemos às vezes ter ensinamentos do modo como eles viveram, não só o que eles falaram ou escreveram. E uma história que eu quero relatar em primeiro lugar aqui para vocês, aconteceu quando o Chico Xavier estava sendo entrevistado por um repórter. E nós sabemos que essas pessoas que são destaque são muito procuradas, muito visadas pelos repórteres. E o Chico então estava conversando com esse repórter quando recebeu uma pergunta que foi a seguinte: senhor Chico Xavier, o senhor não se cansa de ter à porta da sua casa constantemente essa peregrinação de pessoas que vêm atrás do senhor quase sempre lhe pedir alguma coisa, seja uma bênção, seja uma cura, seja um saco de alimento? Então ele fez uma pergunta e na mesma pergunta ele embute uma outra pergunta. Sendo o senhor um homem constantemente debilitado pela saúde, um homem que foi quase sempre muito enfermo, e se a gente não sabe, é verdade do repórter, o Chico Xavier teve uma vida de muitas vezes hospitalizado. Quase todas as biografias do Chico comentam que muitas vezes ele foi internado, operado, uma saúde assim que oscilava bastante, muito talvez pela própria mediunidade, que fica com essa ligação forte de espíritos às vezes muito atrapalhados,
recebendo essa carga deletéria, muitas vezes boa, de espíritos elevados, mas sobrecarregando muito o nosso Chico. E ele perguntou: então, senhor, mediante a todos esses fatos, o senhor está assim tão debilitado com saúde, fisicamente, ainda essa peregrinação? Se vocês não sabem, o motivo principal da mudança do Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba foi porque a própria família do Chico, na casa que eles moravam, estava cansada daquela peregrinação de pessoas que vinham atrás do Chico pedir coisas. A toda hora batia na porta, muitas vezes fora do horário normal, muito de manhãzinha, muito tarde. Então foi dado ao Chico um ultimato, que ou mudariam as pessoas daquela casa ou mudaria o Chico, e ele rapidamente fala: não, eu vou embora, fique em paz com a casa. Mas essa questão que eu quero levantar para vocês foi a resposta que o Chico deu. Então perguntaram se ele não se cansava da peregrinação. Ele disse: não me canso não. Você sabe que todas as pessoas que vêm me procurar me trazem um presente. Eles me trazem felicidade. Então, a cada momento, a cada visita, se renova a minha alegria em tê-los aqui comigo. E sabe, filho, a minha saúde também, mesmo que um pouco debilitada, é recompensada pela medicina assim tão avançada. Isso devia ser em 1930. Uma medicina muito avançada, realmente, naquela época. E ele acreditava e tinha o que eu quero trazer para vocês hoje. E ele diz algo muito profundo: sabe, filho, eu não enxergo nada por este olho. Tenho uma catarata hemorrágica inoperável neste olho. E este outro olho eu faço tratamento com colírios variados que buscam diminuir a minha aquela sensação de estar com areia nos olhos. Mas sabe, filho, há muito tempo já percebi que enxergar, ainda que precariamente, ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. Poxa vida, um privilégio enxergar, ainda que por um olho só, ainda que precariamente, um homem, senhor Chico, como o senhor, com essa bondade imensa, com essa alegria em receber pessoas que vão à sua casa pedir coisas. Quantas vezes, eu falo por mim aqui, muitas vezes falei para a Patrícia, minha esposa, fala que depois eu ligo, para não atender pelo telefone uma pessoa. Eu gostaria de conseguir melhorar nessa encarnação, isso de ter mais, alô, não posso fazer isso agora não estou disposto, ou ser mais um pouco autêntico, mas não, depois eu ligo, essa pessoa já está me... Quando bate na porta da nossa casa e a gente atende com bondade, como o Chico fazia. E fazer isso adoentado é para poucos, pessoal, é para muito poucos. Mas o Chico tinha uma coisa que eu quero exaltar aqui hoje. Ele carregava com ele um sentimento que dá título a essa palestra: gratidão. Ele era grato a Deus por enxergar, ainda que precariamente. E parece que gratidão, nós vamos ver em alguns livros aqui que eu trouxe, não é um sentimento pequeno, não é um sentimento que depende de outro, é um sentimento que tem vida própria, é um sentimento que não cabe à resposta do que eu desejo acontecer para que ele venha. Não, ele existe acontecendo ou não o que eu quero. Mas esse ensinamento parece que está na entrelinha do que nós devemos entender. Certos ensinamentos do Chico, de Jesus, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Gandhi, são explícitos ao nosso entendimento. Outros, porém, são mais subliminares. E este é um exemplo disso. Certas histórias para nós são mais sutis. E essa história do Chico, se a gente não estiver atento, não percebemos o que ele carregava com ele e como ele vivia tão feliz como ele viveu. Para nós entendermos isso, pessoal, melhor, a doutrina espírita nos ensinou e me ensinou algo que eu posso começar dizendo a vocês que vai nos ajudar a viver melhor. Porque todos nós carregamos algo que chama-se padrão vibratório. Através da explicação, do entendimento do que vem a ser isso, padrão vibratório, nós podemos entender que muitas das coisas que acontecem com a nossa vida, somos nós mesmos os responsáveis. Numa questão de O Livro dos Espíritos, se eu não me engano, no 921, pergunta se o homem na Terra já pode ser feliz, se ele consegue ser feliz
Porque Kardec afirma que a felicidade absoluta mesmo só quando a humanidade estiver reformada. Mas enquanto isso não acontece, o homem já pode ser um pouquinho feliz? E a resposta é sublime. O homem quase sempre é o artífice da própria infelicidade. Então ele diz claramente: somos nós mesmos que estamos fazendo com que nossa vida se torne o que ela se tornou. Boa ou má, é você que se tornou. Mas eu não fiz nada nessa encarnação. Pode até não ser nessa, mas pode ter vindo de outra. E se não veio dessa ou de outra, alguma coisa que você não está entendendo devia ser entendido, porque você deve estar emitindo ao universo pensamentos de vibrações muito baixas, e que se você conseguir elevar isso, vai melhorar muita coisa. E o que depende para elevar de você, de mim, a minha própria elevação? Eu prometo que, como o Chico uma vez falou, se eu tivesse alguma influência, eu ia pedir a Jesus que fizesse por nós alguma coisa. Mas como eu não tenho nenhuma influência, eu não posso falar. E eu diria, se eu tivesse a capacidade, eu juro que lutaria para levantar o padrão de vocês. Mas Deus não deixou isso acontecer. Eu só posso esforçar para elevar o meu padrão. E se eu conseguir elevar o padrão, eu posso influenciar você a elevar o seu também. Padrão vibratório, pessoal, para nós entendermos, é uma média de frequência, de energia, de pensamento bom e mal que nós emitimos ao longo de um segundo, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida inteira. É uma média, porque temos nós pensamentos bons, sim. Muitas vezes, quando vemos uma criança que amamos, nossos filhos, fazendo uma apresentação musical, ou fazendo algo muito bonito, ou quando recebemos pessoas que amamos na nossa casa, ou quando recebemos uma notícia que é boa e nos sentimos esperançosos, nosso padrão elevou, sem dúvida. Por isso que você sente essa alegria maravilhosa de existir. Mas tem momentos que nós sentimos grandes mágoas, grandes tormentos, ódios, raivas muito poderosos, e o padrão abaixa de novo. O padrão vibratório é a média que nós emitimos entre picos de elevação e momentos de extrema baixeza de pensamento. Imagine um exemplo simples. Para vir aqui até Agudos, eu saio de Bauru e venho com um carro. Meu papai hoje veio dirigindo para mim, para que eu viesse organizando algumas coisas dos livros, deixando os marcadores nas páginas. E muitas vezes nós conseguimos atingir ali, na velocidade que a estrada permite, 120 km por hora. Mas tem momentos que entramos atrás de uma pessoa, que alguma coisa está chovendo mais forte, que nós precisamos diminuir para 40 km por hora. O que vai determinar o tempo que eu gasto para chegar até aqui? É a média. Não importa se eu venho, mas eu vim a 120 por hora. Mas você não veio o trecho todo. Teve momentos que você estava muito devagar, então a média deu ali 80, 60 km por hora. E a média é o que a equação física mostra. A velocidade média é igual ao tempo sobre o ΔS sobre o ΔT, né? A velocidade, a distância sobre o tempo. Então você calcula a velocidade média. Isso é a mesma ideia do padrão vibratório. Portanto, já vai aqui um pedido a vocês, ensinado pelo Dalai Lama. Uma vez, um repórter também, como eu falei, os repórteres se interessam muito pelas pessoas famosas, perguntaram ao Dalai Lama se ele já havia ficado triste alguma vez. E ele respondeu: não, nunca fiquei. E desmoralizou o repórter, porque ele comentou num livro chamado A Arte da Felicidade que o pobre homem tinha várias perguntas sobre tristeza, sobre solidão, e ele não queria decepcionar o rapaz. Então ele preparou uma resposta rápida. Uma vez fiquei sim, quando uma mãe faleceu, mas durou 15 minutos, depois não fiquei mais. O que isso significa? Que você é capaz de escolher ficar triste ou ficar feliz de acordo com sua decisão. O livre-arbítrio é maior e mais profundo do que a gente imagina. Ninguém ou a nada é imposto uma condição e que você obrigatoriamente tenha que viver aquele sentimento. Não. Você que escolhe ser triste. Você que escolhe ser feliz. Então, se o Dalai Lama não ficou triste ou se ficou por 15 minutos, rapidamente ele já elevou o padrão vibratório. Ele já conseguiu compreender que isso é uma decisão superior, é uma decisão maior do que a dele, a morte de alguém que nós amamos. Portanto, ficou triste, ficou com raiva,
Pensa em alguém que você ama muito. Pensa numa explicação, mesmo que mentirosa, para aquele fato. Muitas vezes o trânsito nos transforma em animais. E somos pessoas calmas e pacienciosas. Mas como estamos dirigindo, nós viramos verdadeiros irracionais. Ou internet lenta, né? Porque a internet lenta também nos tira do sério. Os mais jovens aqui podem confirmar. Tem até uma brincadeira, uma notícia de propaganda de televisão, que mostrava uma pessoa andando na televisão, um monge, como o senhor Dalai Lama, com aquela roupa cor de salmão, né? Aí ele ia tomar um táxi, já ele havia sinalizado, o táxi parou para ele, na hora que ele ia abrir a porta, chegava uma pessoa correndo, entrava e saía, e ele abençoava. Aí depois ele estava perto de um ponto de ônibus, então, já que ele queria tomar um ônibus, já que não pegou o táxi, vem um carro, passa na poça d'água de propósito, espirra nele e ele abençoa. Quer dizer, nada abala uma pessoa dessa. Só que quando ele chega em casa, ele começa a tentar conectar a internet, não conecta, ele derruba a televisão, o monitor, joga tudo para cima. Aí a internet lenta não dá. Venha para, eu não vou fazer a propaganda, venha para essa internet. Então, certas coisas vão baixar nosso padrão vibratório. Então, cria na tua cabeça uma história. Faz de conta que no trânsito alguém te fechou, te levantou o dedo do meio, foi grosseiro e foi embora. Pensa que você, graças a Deus, deixou ele passar porque ele está indo, a esposa dele está tendo um filho. E ela precisa da ajuda dele rápido. Então, vai com Deus, meu irmão. Cuidado com essa velocidade que você encontra. Você se engana, mas você não fica com aquela mágoa, porque não é tua responsabilidade, você não tem nada a ver com o erro dele. Então você eleva o teu padrão vibratório e você vai manter uma média mais elevada. Porque, pessoal, impressionem-se, a ciência já provou que nós temos em média 60 mil pensamentos por dia, enquanto acordados. Há um livro chamado O Poder do Agora, que tenta nos ensinar. Tenta por quê? Porque é um livro maravilhoso, mas é que é difícil, porque eu tentei e não consegui parar de pensar. Você não consegue parar de pensar por segundos. Não é assim pensar em coisa ruim, não, é não pensar em nada. Fica parado, presta atenção na tua respiração e não pensa. Não tem jeito. O pensamento parece que tem vida própria, ele vem para cima, ele nos ocupa. Mesmo que pensemos coisas bobagens, ele domina. Mas isso é que esses pensamentos quase sempre são preocupantes. É sobre morte, é sobre os medos que temos, é sobre as dificuldades que vamos enfrentar. Por isso Jesus já dizia, deixa para amanhã os problemas de amanhã. Já temos problemas suficientemente grandes hoje. Vamos nos preocupar pelo menos com os de hoje, se fosse possível. Mas ele pede, não vos inquieteis, procurando o que é a vez de comer. Ele está pedindo, não fica baixando o padrão vibratório tanto não. Fica melhor, filho, fica mais feliz. E a ciência comentou isso para a gente. Eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo e pus um marcador aqui na página, só para ler para vocês que são espíritas, quanto é importante respeitar a opinião da ciência. Olha o que ela diz. Capítulo 1, primeira parte do Evangelho, item 8. E o capítulo 1 é Eu não vim destruir a lei. O item 8 é a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A alavanca serve para nos levantar, para nos impulsionar. E a alavanca levanta qualquer coisa, pessoal. Mesmo que você esteja com uma dificuldade de pensar, a ciência ou a religião são alavancas. Arquimedes falou uma frase linda, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu levanto o mundo. Vocês já perceberam que eu sou um homem muito forte, muito musculoso. E às vezes, qual é a sua profissão? Eu falo assim, porque eu estou de branco, eu vou pagar uma conta, eu não dá... O senhor é médico? Aí eu falo assim, não, eu sou dentista. Aí a pessoa faz assim, Se eu fosse mais forte, ele ia ver só. Não, mas não é por isso que eu quero dizer. É que eu sou dentista. Aí fala, aí ele quer me animar, porque ele viu a minha decepção também com a decepção dele. O que o senhor faz? Qual a sua especialidade? Eu gosto de cirurgia oral menor. O senhor extrai o dente do siso? Sim. O senhor tem força para tirar? Falo, pois é, amigo,
Você acha que eu enrosco o dente lá, ponho o pé no teu peito e puxo? Não, eu faço o que Arquimedes falou. Eu faço de uma alavanca um ponto de apoio e eu levanto o teu dente. Eu até tenho que controlar a força, porque senão você fratura o osso, fratura dente, de tamanha a força que dá. Então, a frase de Kardec é genial. São duas alavancas. Não é uma palavra boba. Para a gente saber, do início do Espiritismo, Kardec mandava perguntas para vários centros espíritas, sem avisar um ao outro que eles estavam sendo testados com uma pergunta. E quando ele obtinha respostas, não eram parecidas, não eram semelhantes, elas eram idênticas. Idênticas. Tem vírgula, a palavra usada é a palavra usada. E muitas das vezes Kardec pegava e lia cada expressão, então são duas alavancas. Ele quer dar um sentido aqui. É uma coisa que serve para nos levantar mesmo, a ciência ou a religião, e melhor ainda as duas juntas. E ele continua: uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra revela as leis do mundo moral, a religião. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Olha que iluminada a mente dele. Realmente, não pode. Se um pai dá uma ordem para um filho e dá uma ordem para o outro, as ordens não podem contradizer-se. Como, por exemplo, filho, esvazia a caixa d'água, e o outro filho, encha a caixa d'água. Só se ele falasse depois que ele esvaziar e limpar, você... Não. E ele vai concluir. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Ou seja, se a ciência está falando uma coisa e a religião está falando outra, ou uma está errada, ou a outra está errada, mas ambas certas não podem, porque elas estão se contradizendo, e ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, que não se contradiz. O que ele conclui lindamente é dizendo assim: se vocês por acaso se chocarem com uma informação que veio da ciência e uma informação que veio da religião, vocês já sabem o que ele nos orientou, né? Fique com a ciência. Qual das duas pode ser verdade? Uma está falando A, outra está falando B. Fica com a informação que a ciência está dando. Por quê? Porque a religião é muito especulativa. A religião tem muito interesse, coisa que parece que os cientistas não têm tanto assim. Porque enquanto Isaac Newton falou que tempo e espaço eram absolutos, o retrato do Isaac dominava a Academia de Ciência. Quando Einstein falou, não são absolutos não, são relativos, e provou, desce o retrato de Isaac Newton, sobe o retrato de Einstein, ele governa soberanamente agora na Academia de Ciência, ele acertou. Não tem uma paixão assim, manda queimar Einstein e resolve o problema. Não, assim não resolve nada. Então, pessoal, eu vou argumentar agora algumas coisas com vocês sobre ciência, que vai provar o que eu estou querendo dizer nessa palestra, para ver que as coisas são bonitas quando ambas opiniões convergem para o mesmo ponto. É que eu já conheço muito esse centro, mas se eu viesse para cá e nunca tivesse vindo e precisasse do endereço, e perguntasse a algum amigo palestrante que já veio, e ele me passa um endereço, mas parece que não era essa rua que eu tinha ouvido falar do Roberto, e perguntasse para uma outra, e ele me dá o mesmo, fala, opa, acho que é sim. Se eu perguntar para um terceiro, e ele fala, oh, é sim, não tem mais dúvida. Agora, se eu peço para um, falo uma coisa, peço para outro, falo outra, a quem confiar? No caso, aquele que está usando a ciência para responder. E olha que interessante, pessoal. O padrão vibratório vem de uma vibração, de uma onda emitida pelo cérebro, pelo nosso pensamento. E as vibrações, dependendo da frequência, elas se transformam em coisas. Pode ser uma vibração que emite um som, pode ser uma vibração que emite um calor, e pode ser uma vibração que emite uma coisa que eu só vou contar quando disser essa história. Thomas Alva Edison estava pesquisando sobre vibração em filamentos. Ele mandava uma vibração num filamento e percebia que emitia um som, como por exemplo uma corda de violão, tum, tum, que o Roberto toca violão, sabe tão bem como é.
mais grave, mais agudo, mas é uma vibração. E ele tentou então aumentar a intensidade da vibração. E começou a aumentar e aumentar e começou a produzir calor. Parava com o som, chegava numa frequência de calor. Só que o filamento não resistia e se deteriorava. E ele queria mais vibração. Então eu vou ter que colocar um filamento mais resistente, mas ao mesmo tempo flexível, que eu possa aumentar mais essa vibração. E ele começa então a conseguir isso, só que chegava num ponto tão vibracional que reagia com o oxigênio que estava no ar e pegava fogo no filamento. E ele falou, puxa, assim não vai dar. O oxigênio que está no ar reage com a vibração tamanha que está acontecendo. Eu já sei, eu vou colocar esse filamento dentro de uma ampola, dentro de uma cúpula de vidro, no vácuo, sem oxigênio. E ele produziu a luz. E ele percebeu que o som, pela vibração, passava ao calor e passava a ser luz. Portanto, tudo na vida é uma vibração. O que vocês estão ouvindo eu falar é uma vibração. A luz que nos ilumina é uma vibração. O nosso corpo é uma vibração e é uma energia alterável pela nossa vontade. Bem, falando isso, às vezes a gente fala, poxa, interessante, estou vendo a luz, mas acreditar nessa história é um pouco complicado. Há histórias mais palpáveis para nós. E existe um aparelho que muitos aqui acho que fizeram já, que é o aparelho eletroencefalograma, que ele faz a eletroencefalografia. Esse aparelho consiste em colocar alguns receptores no nosso crânio, na nossa cabeça, e assim que é emitido um pensamento, alguns receptores vão registrar esse pensamento e vão marcar num papel, num impresso gráfico. Algumas pessoas fizeram essa pesquisa com os olhos fechados e percebia que o cérebro tinha um funcionamento e era marcado sim um impresso gráfico no papel. Mas assim que ele ouvia uma música, uma parte do cérebro emitia uma onda receptora, porque percebeu que foi aguçada e recebia aquele sinal. Quando abriu os olhos então, muito mais receptores eram reagidos, porque a visão começava a ser processada pelo cérebro, o que ele estava enxergando. E imaginem vocês, o pensamento saía então do cérebro, vamos dizer que seja só cérebro físico, passava pelo cérebro, encontrava 3 camadas de meninge, pia mater, aracnode e dura mater, passava, encontrava então o osso, passava pelo osso, encontrava o periósteo, atravessava o periósteo, encontrava a pele, atravessava a pele e chegava no receptor. Músculo, pele e receptor. Ou seja, é forte a nossa onda. Os receptores conseguem serem percebidos, estimulados pelas ondas mentais que produzimos. Mas não para aqui. E há já pela tecnologia, pelo avanço da ciência, algo mais interessante que eu conto para vocês. Quem tiver vontade e possibilidade, compre lá nos Estados Unidos ou encomende um aparelho chamado Emotive, que vem de Emotion, que é um aparelho que custa $300. E é muito interessante o que ele faz. Você compra o aparelho, instala um software no computador, coloca o aparelho na cabeça e você comanda o teu computador pelo pensamento, não é pelos olhos, não é olhando para o mouse, vai para lá, sobe aqui, entra aqui, vai aqui, assim, sabe, ó, como Stephen Hawking muito tempo controlou, com algumas pessoas controlaram, não, é pelo pensamento, eu posso controlar ele de olho fechado se eu quiser, $300 nos Estados Unidos, se quiser comprar. E aí deve ser muito interessante essa brincadeira, porque os próprios fabricantes não imaginavam que quando estivesse usando, daria para fazer coisas muito mais interessantes, como, por exemplo, pensar na senha e ele aceitar. Então, há uma qualidade no pensamento, há um código emitido em ondas mentais muito mais sublime do que um aparelho encefalograma consegue perceber, eletroencefalograma. Então, umas pessoas que não sabiam qual era a senha daquele computador, colocavam o Emotive na cabeça, tentava pensar e não conseguia. Falava para ele a senha, ele pensava, o computador abria. E pensava, entra no Google, entra no YouTube, vamos ver uma palestra do Tato Savio? Essa aqui foi só uma aproveitar para falar. Inclusive, pessoal, entrem lá, Tato Savio, no YouTube, tá bom?
ou no Facebook, Espiritismo, Ciência e Filosofia, Tato Save, e vocês vão acompanhar as palestras ao vivo, vocês vão acompanhar as palestras que ficam gravadas lá, as mensagens sobre ciência, sobre filosofia, diariamente, tá bem? Sempre está sendo atualizado. Então, pessoal, isso está mais do que se provando. Ondas mentais com qualidade, com códigos que transmitem uma capacidade. Por isso, pessoal, que Jesus consegue olhar para a gente e entender o que a gente está pensando. Ele lê o nosso pensamento. Por isso que entre os níveis elevados crísticos, não precisa mais usar a linguagem. É pensamento. Eu penso, você já sabe o que eu quero. Não precisa mais usar a linguagem limitada, porque senão qual dos idiomas que eles vão falar? Será que é o inglês, pela hegemonia do povo inglês? Será que é o esperanto? Não, eles não vão ter problema de ficar rouco mais. Não, eles falam, se quiserem falar, mas pensam e transmitem. Mas a minha avó, Arlinda, não adiantaria falar para ela essas pesquisas científicas, porque a minha avó era uma pessoa que acreditava na verdade dela e o mundo inteiro às vezes estava errado. A minha avó falava assim para mim: filho, não come manga com leite, faz mal, não come essa manga e vai dormir com leite que, nossa, faz um mal, é perigoso morrer. E eu falava assim: vó, mas o mundo inteiro come manga com leite, fazem vitamina de manga com leite e não acontece nada. E eu não acho que misturar leite com manga vire veneno, porque o que tem? Iodo, açúcar, glicose, lactose, o que pode acontecer? E ele fala: mas o mundo inteiro, vovó, o mundo inteiro não sabe nada. Eu que sei. Então, para minha avó não funciona. E se tiver alguém aqui como Dona Arlinda, bem-vindo. E você vai ter uma experiência que essa você vai concordar. Na minha casa mora eu, Patrícia, Henrique e Gandalf, o branco. Gandalf, o branco, é meu cachorro. E Gandalf, o branco, apesar de ser caramelo, percebeu uma coisa já. Eu preciso explicar, é Gandalf o branco porque não é cor de pelo a questão, é uma hierarquia espiritual. Gandalf é um princípio inteligente em constante evolução. Já ele está habitando em corpos de primatas, já ele habita um corpo humano. Já não sei quantas milhões de encarnações que ele vai ter ainda, né? Mas ele é um animal, Gandalf o branco, é uma hierarquia, porque ele era Gandalf o cinzento, mesmo sendo caramelo, passou a Gandalf o branco, e agora daqui a pouco é espírito com E maiúsculo. Ele percebe uma coisa: quando eu recebo amigos na minha casa, as pessoas vão lá, e ele percebe que entrou, por exemplo, 5 novos amigos. Como, por exemplo, hoje lá tem umas amigas da minha esposa fazendo um ensaio de uma dança, uma coreografia. Pela primeira vez elas estão indo lá. Não percebi se isso aconteceu, porque estava já de saída para cá, mas quando vai um amigo meu, ele percebe quem é que está com medo dele e vai brincar justamente com aquele que não quer brincar. Mas ele vai lá, ele pula na pessoa, e ele é um pitbull. Eu sei, um pitbull grande, o porte dele é grande. Por sinal, quando nós fomos comprar, eu falei: o Gandalf tem quanto tempo? Aliás, eu não chamava Gandalf. Esse cachorro, ele tem 60 dias. Eu falei: não deve ter mais, porque o cara está querendo falar que é filhotinho ainda, mas vamos comprar porque eu gostei demais do animal. Então levamos ele para cá, mas era verdade, o Gandalf tem um porte enorme, ele é inteiro, ele não tem aquela orelha cortada. Ele é como a natureza o lapidou durante milhões de anos. Eu não me vi no direito de tentar esculpir melhor que a própria natureza, então ele é do jeito que ele é mesmo. Gandalf o branco. E ele percebe e vai lá. Não é que ele pula, ele põe a mão na pessoa, só que assusta. Ele esfrega na pessoa, ele lambe, ele senta no pé, e a pessoa fica o tempo todo ali. E há uma frase que era dita: o medo tem cheiro, e parece que o ser humano exala alguma coisa. Mas esse cheiro, será que vem do feromônio? O feromônio é produzido pelo quê? E o que está por trás disso? O que está por trás do medo? É o pensamento? É a tua intenção? É o modo como você encara aquele cachorro? Porque essa mesma pessoa, depois que brinca com ele e volta sem medo, ele não liga mais. Então, se alguém aqui tem medo de cachorro e quer perder o medo, tem uma grande oportunidade. Bauru, Capitão Gomes Duarte, 1441. Minha casa, porque é um cachorro grande, mas é a doçura em forma de cachorro. Amigável, só que tem que ter um pouco de medo, senão ele não vai ligar para você. Ele gosta mesmo das pessoas. Ou seja, parece que tem uma lógica, pessoal.
Parece que é verdade dessas pessoas, que eu nem cheguei a citar tantos ainda, grandiosos, mas parece que nota-se alguma coisa. Veja num livro que chama Universo e Vida, de Hernani Santana, pelo Espírito Áureo, da FEB, quando ele explica sobre sintonia. Sintonia, então, é o seguinte, pessoal. Além dessa vibração que emitimos, que é captado pela eletrocefalografia, que é captado pelo emotive, que é captado por ganho do fio branco, você emite e se sintoniza com outras pessoas encarnadas ou desencarnadas que também pensam como você. Olha o que diz: cada um de nós conviverá sempre em toda parte e o tempo todo com aqueles com quem se afiniza, efetuando permanentemente com os seus semelhantes as trocas energéticas que, em face da lei, asseguram a manutenção de nossas vidas. As forças que nos unem são as que emitimos de nós mesmos em nossos pensamentos e emoções. Então as pessoas que compõem o meu rol de amizade, minha família, os meus companheiros, essas pessoas que me... É você mesmo que está atraindo-as. Porque você, responda de coração para mim, você acha que se a gente armar uma churrasqueira aqui na esquina do Azeal e começar a acender e emitir aquele cheiro de churrasco, vai atrair vegetarianos? Você acha que se a gente for num baile funk e ver na pista de dança lá e começar a perguntar e procurar, nós vamos encontrar os músicos da orquestra sinfônica? É óbvio que nós não vamos encontrar essas pessoas lá. É óbvio que não vem vegetariano aqui. É óbvio que vem quem se interessa, quem se atrai pelo cheiro. Igual o Pica-Pau, que sentia o cheiro de frango e ia voando nos desenhos que eu via quando eu era pequeno. Isso que tem razão. Mas olha o que Paulo de Tarso falou. Portanto, em carta aos Hebreus, portanto também nós, visto que temos sempre a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Ele diz claramente: todos nós estamos rodeados de pessoas que se afinizam conosco, mas para se livrar dela, tenta se livrar do pecado, tenta se livrar do peso e corre com perseverança. Porque não seria muito justo, pessoal, eu emitir os pensamentos que emito, de tanto egoísmo, de tanto orgulho e inveja, e receber em troca os pensamentos de Jesus? Não seria certo, não seria justo, não me colocaria numa situação de querer melhorar. Eu queria receber os pensamentos sim de Jesus, mas para isso eu tenho que elevar-me, eu tenho que buscar pensar melhor, eu tenho que tentar uma leitura que me faça entender melhor a vida e pensar melhor, para eu conseguir me sintonizar com esses. Não seria justo uma pessoa emitir tantos bons pensamentos quanto Emmanuel, André Luiz e todos esses maravilhosos, Dr. Bezerra, e em troca receber pensamentos hostis, de maldade, de vingança? Não, cada um que se sintonize com o teu mundo. E se você está tendo muito pensamento ruim, muito pensamento esquisito, cuidado, hein, amigo? É que você deve estar numa egrégora muito poderosa, você deve estar numa situação muito forte. Veja o que diz o item 467 do Livro dos Espíritos. Kardec já tinha se conformado com essa possibilidade dos seres humanos serem influenciados pelos outros, que um ser humano pode influenciar o outro, e a resposta é interessante. Tanto eles vos dirigem que de ordinário são eles que vos governam, são eles que vos dirigem as atitudes. Ninguém pode chegar, pegar uma faca e me machucar, mas pode induzir eu pegar e cometer um crime de tanta influência. Aparentemente, aquela história que temos sempre do lado um anjinho e do outro lado um capetinha, simbolicamente tem sentido, e você escuta quem você quiser. Na verdade não é um capetinha, na verdade é um espírito perturbado também, assustado, medroso, meu irmão, perturbador, que quer alguma coisa que não é bacana, que quer me prejudicar ou quer fazer qualquer coisa. Mas esses espíritos nos dizem, e nós ficaremos os senhores da situação para decidir o que é melhor. E Kardec estava conformado com isso e perguntou: pode o homem afastar-se da influência dos maus espíritos que o incitam ao mal? Eu poderia não ter mais esse amigão aqui,
e ficar só com o outro? Vocês já sabem a resposta, mas olha, sim, sem dúvida, visto que tais espíritos ou os solicitamos por nossos desejos ou os atraem por nossos pensamentos. Então você fica pensando em vingança, você vai atrair espíritos que gostam de vingança, que querem vingar, que são bons articuladores de planos, que vão lhe sugerir boas ideias para dar certo a tua vingança. Mas não é bom você vingar. Só que você está determinado, então você está emitindo, o emotivo pegaria, Gandalf o branco pegaria, e o universo está recebendo. Então tem um cara ali querendo vingar, vamos lá. Se você sentar para escrever sobre amor, gratidão e bondade, espíritos que amam, que são gratos e que têm bondade vão se aproximar de você e vão tentar te ajudar. Se você sentar para escrever sobre pornografia, espíritos que gostam de pornografia vão tentar te ajudar, te estimular. Se você liga a televisão e quase sempre alguma coisa muito ruim que está passando, quem você acha que vai sentar do teu lado para assistir? Portanto, pessoal, não liga a televisão, não. Às vezes as pessoas perguntam, como que você está conseguindo arrumar tempo para fazer palestra, para trabalhar, para dar aula no Coen, para ir lá fora do país, falar no Portugal e voltar? Eu digo, corta a televisão. É essa a dica. Não pode ver televisão. E o noticiário, vê pelo computador, vê pelo YouTube, vê em outro lugar. Mas lá também tem coisa ruim, mas então busque lá coisa boa, porque ficar sem tudo aí fica difícil. Busque no livro, mas no livro também tem coisa ruim, pois é, mas a televisão parece que é só o que eles querem nos empurrar. Então corta. E uma dica a todos, compra o disco O Evangelho segundo o Espiritismo em CD, em alguma coisa, e põe e deixa tocando, deixa aquela vozinha narrando enquanto você vai tomar banho. É como se você acendesse um incenso para espantar espírito alérgico, espírito que não gosta. E você purifica a tua casa, é verdade. Porque você gostaria de ficar ouvindo uma música que você não gosta? Então você desliga o rádio. Só como eles não têm mais corpo físico, eles não podem desligar. Então fica quem gosta de ouvir. Essa é uma dica. Os yoguins, quem praticam o yoga, eles têm uma expressão muito interessante. Eles chamam de egrégora. Egrégora é a mesma ideia, mas é como se você participasse de uma comunhão de pensamentos. Você está junto com outros pensamentos e esse pensamento você soma força ao pensar nele. E eles explicam muito interessante. Se você quiser sair dessa egrégora, e nós estamos participando de várias egrégoras, a egrégora dos pensamentos espíritas, a egrégora dos que jogam futebol, a egrégora dos que vão beber no bar, a egrégora dos que picham um muro. Vamos imaginar que você era um pichador e você não quer mais pichar, você não quer mais participar de qualquer coisa que você possa não querer. É orientado, inclusive pelo Livro dos Espíritos, que você não deve se opor a ela. Nunca mais eu quero pichar, não quero mais pichar, eu não sou um pichador. Não, você está fortalecendo ela, porque sim ou não, para ela é a mesma coisa, é a mesma frequência. Mude o pensamento, fala, bom, você não quer mais pichar, então não fala mais disso. Eu quero agora estudar filosofia, eu quero entrar na faculdade, eu quero ser um bom estudante, eu quero ser médico, eu quero... A egrégora vai tentar te prender. Os amigos vão lá, vamos lá, você é chato, que bobo, nossa, como você está chato. Mas a única maneira de você escapar dela é desviar o seu pensamento e se ligar a alguma outra coisa. Então, querendo melhorar ou mudar para pior ou para melhor, para de pensar aquilo. Se você tem 2 candidatos e você não quer que esse ganhe, não fica assim, esse não pode ganhar, não pode, não, esse vai ganhar, força para esse, eu estou vibrando por esse. Esquece, dessintonize daquela vibração. É a única maneira, é assim que você se desfluencia. É o que Paulo de Tarso falou e é o que os bons espíritos falou. Não fala assim, eu odeio esses espíritos maus, saiam daqui, seus desgraçados, não vem me dar palpite ruim. Não, você está sintonizando com eles. Fala isso, espíritos bondosos, obrigado, quero ser melhor, quero fazer o bem. E você vai estar conseguindo se sintonizar melhor. Olha que coisa linda, Kardec explicou para a gente na Gênese, capítulo 14, item 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, ele atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então vocês estão ouvindo a minha voz aqui,
porque tem ar nessa sala. Se nós estivermos no vácuo, eu poderia falar à vontade. Não tem como vibrar as moléculas que vibram o teu tímpano, que passa pelos teus 3 ossinhos e passa na tua cóclea e você recebe o som. Não há possibilidade. Vendo um filme de Guerra nas Estrelas, um filme onde tem uma explosão no espaço, não era para ouvir som nenhum. Mas a gente não pode desperdiçar aquelas caixas poderosas do cinema que faz... Então, faz falsamente o som, mas não era para produzir som. Kardec sabiamente fala isso. E ele diz: pode-se dizer, sem medo de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como no ar há ondas e raios sonoros. Então vocês estão ouvindo o barulho do ventilador, não estão? Ó. Vocês estão ouvindo a minha voz também. E vocês estão ouvindo eu bater aqui, não estão? Ó. Ondas que não se confundem. Ondas de raio de som, como Kardec compara no mundo dos fluidos, e Kardec escolheu uma palavra: sólido, líquido, gasoso, fluido. Ele colocou um quarto estado. Criticar é muito fácil, mas criar uma palavra e a teoria e a essência da ciência é difícil. Então ele diz: se eu tiro o ar, não transmito mais som. Mas o fluido cósmico universal, o responsável por transmitir o pensamento, não tem como tirar. Então, se eu chegar no vácuo, e aqui nós criamos uma sala no vácuo, e todos estamos respirando por oxigênio para poder sobreviver, não tem ar entre nós, não dá para falar, dá para fazer gesto, mas o meu pensamento é impulsionado, ele é transmitido através do fluido cósmico universal, da matéria escura, da matéria que abunda o universo, que permeia a todos e a tudo, e que é impossível retirá-la daqui. Olha que interessante, pessoal, como o nosso pensamento influencia nas coisas. Stephen Hawking falou. Stephen Hawking hoje ocupa a cadeira de Isaac Newton da Academia de Ciência, é o mais brilhante cientista vivo ou encarnado, vivo todos estão. Ele falou que se você pegar uma moeda e jogar 10 vezes para cima e começar a contar cara, outra vez cara, coroa, e jogar 10 vezes vai dar 5-5 ou 6-4. 7-3 é bem difícil, 8-2 não vai sair, 9-1 e 10-0, impossível. Eu confesso, eu já joguei essa moeda umas 30 vezes, cada vez com 10. Eu tive um 7-3 e eu fiquei feliz da vida. O resto foi 6-4 ou 5-5. Façam isso em casa. Mas ele complementa: agora, se você jogar essa moeda 1 milhão de vezes, vai cravar em 50% e não sai daí. Porque para sair para 51% a 49%, você vai ter que jogar essa moeda muitas e muitas vezes, 100 mil, 10 mil vezes, só sair uma face para que compute uma porcentagem. E isso não vai acontecer, pois a ciência quis pôr isso à prova e criou um aparelho chamado gerador de eventos ao acaso. Prestem bem atenção, pessoal, porque a vida de vocês depende das escolhas e dos desejos que sentimos. Esse gerador era como um caça-níquel, a qual você aperta um botão e ele gera o número 0 ou gera o número 1. E então, quando ele começou a apertar, várias pessoas, 100 mil pessoas começaram a apertar e o número de bits gerado dava no número 0 ou no número 1 e cravou em 50% realmente. Stephen Hawking confirmou a sua teoria. Aparentemente há uma média de probabilidade que rege a natureza. Só que uma coisa interessante foi feita pelos cientistas. Pediram a algumas pessoas, ou a todas que fariam essa nova pesquisa, que quando fossem apertar, colocassem a intenção que saísse mais o número 1 do que o número 0. Porque ganhariam um prêmio, porque receberiam uma recompensa, porque crianças seriam beneficiadas. E a pesquisa era que se conseguisse gerar mais número 1 do que número 0, então que ela torcesse, como nós quando torcemos para um time de futebol, torça para que saia o gol, torça para que aconteça o que você quer. E as pessoas começaram a apertar, e a própria máquina computava o resultado. Depois de 100 mil apertões, impressionantemente, a máquina computou 82% a favor do número 1. Alguma coisa influenciou naquele equipamento, fazendo com que a vontade do ser humano, o desejo dele,
fizesse com que uma onda mental talvez saísse do pensamento, caminhasse pelo fluido cósmico universal e interferisse naquela máquina. Não é possível, essa máquina desregulou. Vamos levar para outra cidade e ninguém fala nada. Vamos voltar a apertar o número 50%. Vamos agora levar a um outro lugar e pedir que torçam para o número 0. 79% a favor do número 0. Não tem dúvida, não há outra explicação. O desejo do homem, da mulher, do ser humano influencia nas coisas, influencia nas decisões. De algum modo, um objeto inanimado decidiu por algum motivo obedecer àquele desejo do ser humano. Mas parece muito científico essa pergunta, e Dona Arlinda não aceitaria. Então vamos numa pesquisa mais próxima, mais palpável, que está no YouTube, por exemplo, e que depois de vocês assistirem lá o Tato Sabe, vocês podem ver essa pesquisa. Era uma pesquisa interessante. Cozinharam arroz e colocaram em 3 recipientes. Uma pesquisa cozinhava, uma outra punha arroz e se cobriu com água, dava no mesmo. 3 recipientes do mesmo arroz, do mesmo tempo de cozimento, retirados da mesma panela. Num recipiente, o primeiro, algumas pessoas desejariam gratidão a ele. Obrigado, alimento sagrado. Obrigado pelo alimento que alimenta a minha família, meus filhos e a mim. Como se fosse uma oração. Obrigado por tudo que você faz pela nossa família, pelo nosso planeta. Obrigado, alimento que sustenta nosso corpo físico. A você desejamos eterna gratidão e que você continue nos abençoando. Para o outro, era desejado nada. Não olha para o arroz, ignore-o, passe como se ele não tivesse ali. Desprezo total, nem bom nem mal. E eram dirigidos ao terceiro arroz, que era então colocado na cabeça das pessoas que aquele arroz estava envenenado e que aquele arroz era para matar alguém que o alimentasse. Então desejaríamos para ele: nunca será alimentado, você não presta. Se eu puder fazer alguma coisa com você, eu vou pisar em cima de você, eu vou colocar você na lata do lixo, porque você não vale para nada, você é um estrago, você é um estorvo, eu odeio você, nunca mais eu me alimentarei de arroz. E desejava toda espécie de maldade para aquele arroz. Vejam na internet, depois de 10 dias desse processo, o primeiro arroz estava perfumado, apetitoso, dava vontade de alimentar, como se estivesse pronto a ser servido às famílias. O arroz desprezado e ignorado, envelhecendo, com bolor, dando sinal de algum já estado de estragado pelo tempo exposto. O terceiro arroz parecia que tinha sido jogado tinta nanquim, parecia que tinha jogado piche, tinta guache preta misturado com coisa que fedia muito, com mosca, um aspecto horripilante daquele arroz. Mais uma vez parece que mostra que o nosso desejo, que as coisas que nós queremos, as influências, influenciam nas coisas, mas é óbvio, pessoal, que sobra para nós também. Não se pode transportar perfume e ficar cheirando outra coisa, a não ser perfume. Não tem como você mexer em coisas radioativas e não pegar a radiação para você. Se você emite bons pensamentos, os bons pensamentos fazem as tuas moléculas de água vibrarem daquele modo. Porque essa pesquisa do arroz foi feita por um japonês chamado Masaru Emoto. E do mesmo modo, esse japonês havia previamente feito uma pesquisa com a água. Recipientes de água haviam sido desejados gratidão, obrigado, amor, carinho. O outro, eu odeio, eu detesto. Congelava-se a água da mesma represa e observava as fotos dos cristais. É impressionantemente bonita e harmônica a foto da água com a gratidão. E impressionantemente deturpada, estragada a foto da água que não tinha sentimentos bons. Desse modo, pessoal, parece que só não acredita quem não quer. E talvez essa pesquisa do arroz explique por que Dona Laura, mãe do Lísias do nosso lar, não permitia que a Heloísa sentasse à mesa para comer com o pessoal do nosso lar, com o André, com o Lísias, com ela. Por quê? Porque a vibração da Heloísa estava tão ruim, estava tão baixa, que lá os alimentos muito mais fluidificados eram capazes de receber aquela vibração deletéria. Então ela comia separada, mostrando que os alimentos
recebem isso. Talvez isso explique como na minha casa, e talvez na de vocês, chegou uma visita aparentemente muito amável, que elogiou a todos nós, elogiou nossas plantas, mas alguma coisa fez com que a plantinha fizesse assim, murchou a planta. O que aconteceu, minha linda? Depois que ela foi embora, eu vou pôr um pouco de água em você, e ela se anima, como se ela tivesse recebido uma carga de inveja. O professor Moisés Rossi, quando ouviu essa palestra, sentado, depois que tomou a palavra, falou: eu trabalhava na Receita Federal e cultivava 10 bonsais. Eu tinha 10. Chegou uma pessoa, maravilhou-se com os meus bonsais e descreveu um para o outro: essa é uma goiabeira, esse é um pau-brasil, essa é uma jabuticabeira, essa é uma laranjeira, essa é uma araucária, não sei o que, não sei o que. Depois de uma semana, 7 morreram. E ele tinha essas plantinhas há mais de 10 anos. Ou aconteceu uma coincidência, ou 7 morrerem assim depois de um fato desse. Talvez a inveja colocada fez com que ela não resistisse. Minha mãe, que está presente, cultiva tomate e limão num vasozinho pequeno da casa dela. E o modo como ela trata aquelas frutas só pode dar aquela beleza que ela faz. Ela beija o limão, ela beija o tomate, ela agradece, ela fala: essa vai para a pessoa que eu mais amo na vida, que é o Henrique, o meu filho. E ela quase ama tanto a Ana Luísa e o Rafael. Não, brincadeira, meninos, amor de vó é igual. Então ela cultiva com tanto amor para que aqueles netinhos comam. E por sinal está no meu carro, depois vocês podiam ir atrás lá para ver se isso é verdade. Esses tomatinhos são para o Henrique, eu colhi. Não mexe muito, porque eu não quero que vire nem estrague aquela folhinha. E é encantadora a planta. Ela está recebendo um amor de uma mãe, de uma avó, e ela se beneficia. Está difícil demais a gente acreditar nisso. O que provas mais eu poderia trazer para que, se você mudar o teu padrão, você vai ser muito mais feliz? E desse modo, pessoal, eu quero dizer: mas como que eu faço para elevar o meu padrão vibratório? A minha vida está tão difícil, cara. Eu briguei com a minha mulher, a minha filha foi embora de casa, não sei o quê. Você está falando de coisas tristes que não dependem de você ser um homem triste ou uma mulher triste. Porque veja aqui, no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, eu vou ler um trecho para vocês, bem rapidinho. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo. É mais profundo porque não se limita apenas ao ato da recompensa. Puxa, eu queria tanto que acontecesse isso, não aconteceu. Não tem problema, a minha gratidão não se limita à recompensa, eu sou grato mesmo assim. Ele continua: não se limita ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação a quem sente e tem caráter psicoterapêutico. Então, eu vou dizer para vocês, a resposta já foi dada ao longo da palestra. Na história do Chico, enxergar ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. Eu sou grato demais por enxergar mal como eu enxergo. E é claro que Deus poderia falar: filho, todos vocês vão enxergar maravilhosamente. Mas não é essa a questão. A questão é o Chico falar: de qualquer maneira que eu viva, eu sou grato a Deus. De qualquer maneira que eu enxergue, que eu sinta, e eu confesso a vocês, eu não estou na minha plenitude de saúde, mas eu sou gratíssimo a vocês, a oportunidade de estar aqui, ao Roberto, ao meu pai e minha mãe, que querendo me proteger, fala: quer que eu ligue para o Roberto? Eu falo que você não está muito bem, e era a verdade. A gente desmarca, fala: não, mãe, eu vou melhorar lá, eu recebo a carga energética, e eu estou com vontade de mostrar para Deus que eu quero sarar logo, e que sou grato demais à oportunidade de estar aqui falando para vocês. Então, meus amados, é isso que a gente precisa conseguir sentir. E é uma coisa que Aristóteles já explicou para a gente, quando ele definiu filia. O que é filia? É a alegria pelas coisas que já são suas. Não é a alegria ou desejo pelas coisas que estão longe, não. A alegria pelo carro que é o teu e não da concessionária. A alegria por fazer palestra nesse centro e não outros centros em qualquer outro lugar. A alegria por estar aqui com este palestrante e não com outro. E você determinar que você é grato e feliz pelas coisas que você tem.
Ponha filia em sua vida, entendendo que filia é a alegria pelas coisas que são suas. A dor de garganta que é sua e não o câncer de garganta. Ou o câncer de garganta que é seu e não a cegueira. Ou a cegueira que é sua e não a loucura. Sempre dá para tirar coisas boas, como o Chico sempre tirou. Então, é lamentável dizer, mas a felicidade é uma escolha. E você que escolhe o que você quer viver. Quer viver bem, viva. Quer viver mal, idem. E nós, para ter mais gratidão, precisamos evitar duas grandes maldades, dois grandes vícios que nós temos na nossa vida, pessoal, que entram no nosso coração e trancam a porta por dentro e não deixam a gratidão entrar, que é o milindre e a autopiedade. Por favor, pessoal, vocês sabem quanto é duro lidar com quem milindra fácil. Milindrado é uma lástima estar perto deles e ser eles. Você chega para o milindrado e fala assim: nossa, você está tão bonito hoje. Ele fala: por quê? Ontem eu estava feio? Não era isso que eu quis dizer. O que você quis dizer então? Não era nada, eu só queria te fazer um elogio, mas estou vendo que estraguei tudo. E na verdade você só queria falar uma coisa boa. O milindre é aquele que você fica, o milindrado é aquele que você fica pensando, as palavras vão em cima de ovos, porque qualquer coisa que você fala ele magoa. Não seja um milindrado, não. Porque o milindrado, ele quer motivos para ser infeliz. E se você acordar um dia e quiser ser infeliz, você liga para mim que eu te dou 1 milhão de motivos para você ser infeliz. E se você quiser ser feliz, eu te dou uns 5. Mas ser feliz no planeta Terra, por enquanto, é isso mesmo. Mas são 5 fortes motivos, porque recebem o nome de Jesus, Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, e na verdade tem mais do que 5. Então a autopiedade, do mesmo modo: ai, a minha dor, ai, que lástima que está a minha vida, ai, minha família, ai, que salário. Se você ficar emitindo essa onda de vibração, você nunca vai conseguir melhorar mesmo. Vamos tentar emitir gratidão ao mundo e você já vai passar a ser feliz, mesmo que não mude. Mas eu prometo, vai mudar. Você vai entender que o que você precisava aprender, sentindo essas coisas ruins, era falar: Senhor, tá vendo? Pode mandar o que quiser. Não vou mais deixar de ser grato, não vou mais deixar de ser feliz. Então, coloque gratidão na sua vida. E lembrando que gratidão é um sentimento superior. Não depende de nada não para você ser grato. Depende da tua escolha, da tua determinação. Este ano, pessoal, eu fiz 40 anos de idade. Em setembro agora, no dia 20, eu fiz 40 anos. E existe uma lenda que diz que com 40 anos, ou com a nossa vida, ela pode ser representada assim pela nossa mão. Com 20 anos você está aqui num auge de sabedoria e beleza e conhecimento. Com 30 você sobe um pouco mais. Com 40 você está no topo, no auge. Com 50 você cai um pouquinho. E com 60... eu acho que essa teoria não vale. Não é verdadeira. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Eu estou vivendo um momento na minha vida que eu devo ter muita gratidão, mas que eu tenho pedido muito a Deus isso. Tenho pedido a Ele que me conceda a oportunidade de falar mais e mais para as pessoas, ir nos lugares. E esse ano, por coincidência ou não, no dia 3 de outubro, no dia do aniversário de Allan Kardec, eu pousei em Portugal para poder levar a nossa doutrina lá, convidado por eles. Honrado estava dessa oportunidade. E como é que eu não podia sentir gratidão de uma situação dessa? E se eu quisesse, eu poderia até falar: mas Portugal não é tão legal assim. Ou pensar qualquer coisa que me milindrasse. Portanto, pessoal, que os tristes aí comemorem, viu? Porque o planeta de prova e expiação é muito cheio de oportunidades para se manter a tristeza. Mas que os felizes vendam caro a derrota. Porque felicidade por enquanto é isso mesmo. É saber ser grato mesmo na dor, mesmo na dificuldade. E eu tenho me esforçado para ser grato mesmo assim. Se eu não estou aqui em missão, porque obviamente eu não sou nenhum missionário como era Chico, Jesus, Madre Teresa, Gandhi, eu estou em prova ou expiação. E era motivo de sobra para eu ficar bem triste lá em casa, no cobertor, reclamando da vida. Mas mesmo assim, prefiro levantar, vir aqui, acompanhado dos meus pais, que grato a Deus são concedidos estarem aqui comigo, encarnados ainda, de uma grande amiga que não mede esforços para estar aqui me ajudando, me filmando.
e dizer isso a vocês, que eu espero que eu tenha conseguido impressionar vocês ainda que por um instantezinho. E que talvez uma das definições mais bonitas de felicidade seja essa mesmo. É você querer que aquele tempo, que aparentemente foi de 1 hora, não tenha passado tão rápido assim. Que 1 hora passou e você achou que foi 10 minutos ou 5. Mas como nossa Maria, mãe de Jesus, falou, tudo passa nessa vida, filho. Então que isso se repita, e se repita mais e mais. E que vocês então consigam lembrar de cada momento bom que vocês tiveram na vida. E se por acaso hoje vocês sentiram um pouquinho de vontade de que o tempo não passasse tão rápido, admita que você já foi feliz nesse segundinho aí, e que você já tem um motivo então para emitir gratidão à vida, ao planeta que nos recebe, ao mundo que Deus criou para seus filhos amados. E vou concluir obviamente com uma belíssima e encantadora poesia de Maria Dolores, que pede a nós: filho, você vai enfrentar coisa ruim sim na vida, mas não deixa teu padrão cair, não perde a oportunidade nunca de fazer o bem para o outro, porque é isso que você precisa para se sentir bem. E ela diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe possa alterar, ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, como o tempo varia, cada um de nós terá o seu dia, por isso nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos do Chico. E se vocês estiverem tristes e cabisbaixos, e olhando para o chão, vê um irmão no chão, não perca a oportunidade de fazer o que o Chico falou. Cada tiquinho de paz que eu levo para uma pessoa vale a paz que nunca foi minha. Porque o Chico não teve uma vida de paz, mas deu paz, e talvez tenha sido uma das pessoas mais felizes que o meu pai já se aproximou. E Kardec, nosso grande codificador, falou: a felicidade que você dá ao mundo é proporcional à felicidade que ele dá a você. Muito obrigado mais uma vez, meus amados, que de agudos, que Jesus nos abençoe. Thaís, vira pra mim. Em pé, Thaís, vai.